que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês nesse dia, que é um dia também que vai ser marcante para todos nós, que é o dia da comemoração do nosso aniversário e o dia da outorga da Teixeira de Freitas ao advogado Técio Luiz e Silva. Eu falei que era o príncipe da advocacia criminal. Quem inventou essa expressão? Não, mas alguém disse que ele era o príncipe. Não me lembro agora, daqui a pouco eu me lembro. Alguém disse que o Técio era o príncipe da advocacia criminal. Passaremos agora ao ato da entrega da medalha ao Dr. Técio Lins e Silva. Para conduzir esse ato, a presidente, doutora Rita Cortez. Chegou a hora. Por enquanto, você fica sentado. Não, agora levanta. Vamos lá, nós dois. São todas iguais. Você escutou, né, Regina? Essa é a medalha Teixeira de Freitas, que é a nossa maior medalha aqui no Instituto dos Advogados Brasileiros. Não é a mais bonita, eu acho a mais bonita a Luiz Gama e principalmente a... Não, Montezuma não. Esperança Garcia. Mas esta aqui, entendeu, tem uma simbologia especial. Ela só é outorgada quer dizer, entregue no aniversário do IAB. Ela é decidida pelo nosso Conselho Superior, quer dizer, o nome de quem vai receber a medalha é decidido pelo nosso Conselho Superior. E o nosso Conselho Superior indicou Técio Luiz e Silva. Aliás, eu passei o país inteiro falando da outorga da medalha. Eu disse assim, eu não vou dizer que é um jurista que vai receber. É o advogado Técio Lins e Silva. Vai chorar, não. Eu sabia. Agora você pega sua, toda sua. Eu falei que ele ia chorar. Você chama Roseta. Depois eu coloco, cara. Senão eu vou levar muito tempo. Você já pode frequentar as sessões com a Roseta. Mais uma salva de palmas, gente. Obrigada. Parabéns ao doutor Técio Lins e Silva, que terá a oportunidade de fazer o agradecimento. Teremos o privilégio de ouvir breves palavras do senador constituinte, membro benemérito do IAB e ex-presidente da OAB Federal, senador Bernardo Cabral. Chora com isso. Fala mal pra boca. Eu tenho 93 anos de idade. Não parece. Sou da turma de 1954. Já não saio mais de casa, porque não é por causa da bengala, não. É porque as pernas e a cabeça vão. Mas hoje é um dia de muito significado para mim. Muito.
Bom, eu devo dizer mais uma coisa que é para algumas mulheres ficarem satisfeitas e alguns homens com inveja. Eu tenho 70 anos de casado com a mesma mulher. Eu tenho 93 anos de idade e minha mulher tem 91. Sou mais velho que ela, 2 anos. Então, por que é que eu estou aqui? O que é que eu tenho de fazer aqui? Em primeiro lugar, manda todo esse esquema de protocolo que saúde, qualquer orador que venha, a figura principal é a nossa presidente. Eu deveria romper esse protocolo, porque eu já comecei dizendo outras coisas. Eu estou aqui por uma razão simples. Eu estou aqui por causa do senhor professor, doutor, penalista, e um amigo meu, quase de 50 anos, garoto, porque eu sou bem mais velho que eu, Técio Lins e Silva. Com essa idade, eu posso contar uma história que nenhum dos que estão aqui sabem. Nenhum. Esta é a vantagem da velhice. Alguns dizem que não se trocam, não sei mais o que e tal, mas a velhice é a decrepitude do corpo que conserva o desejo, mas perde a esperança. Vamos confiar de uma vez por todas. Eu acabo de ouvir um discurso. Onde está a oradora? Aqui. Ali. Esta senhora, esta moça, o que quiserem atribuir a ela, fez um belíssimo discurso sobre escravidão, sobre o negro, sobre a tortura. Mais. Ela tocou de forma tão genial, mas tão genial, sem botar uma palavra de omissão. Essa omissão, que é o subproduto do nada e do não, ela fez um discurso contra a chamada escravidão. Mas vejam que é um paradoxo. E que paradoxo! Ela, com esse discurso, acaba de nos tornar escravos da sua inteligência. Como é que pode? Não, mas é isso. É isso. Ela está ouvindo um cidadão que já botou na penumbra do meu esquecimento, quando eu tinha algum resquício de oratória. Eu não tenho mais. Mas depois de ouvir, eu posso contar melhor ainda a história. Há muitos anos atrás, uns 44, 45 anos, eu era muito amigo de uns cobras, naturais cobras, no sentido de muito inteligente da revista Manchete. Era a melhor que tinha. Muito ligado a Murilo Melo Filho, todos. E havia ali um cronista social à época, muito melhor do que todos que depois vieram aparecendo, todos que foram. Ele tinha 2 páginas na revista Manchete e falava by appointment, era isso. E era um cara muito inteligente. E como eu frequentava muito a Manchete, amigo do Murilo, do Arnaldo Nisquet, ele também se tornou meu amigo. E um belo dia, ele vai até mim, e aí é que entra o senhor Técio Lins e Silva. E diz: Bernardo, a nossa amizade me permite que eu lhe diga que estou numa situação delicada. Um certo cidadão era um cavalheiro do society, cheio do dinheiro, e que ele deu uma fisgada bem dada, porque ele era brilhante.
entrou com uma queixa-crime contra mim. Ora, eu sempre trabalhei no civil a minha vida inteira. Nunca fui nem para o crime, nem para o trabalhismo, o que lamento profundamente. E eu disse, eu vou te ajudar. Eu tenho um amigo meu, que ainda é jovem, mas é um grande penalista. E falei com o Técio, ele foi ao Técio, e o Técio, ao longo da defesa, conseguiu livrá-lo de tudo. Ao cabo e ao fim, ele foi ao escritório do Técio para saber os honorários. E este é o Técio. Vocês se lembram que o Kipling, o homem do if, do se fores o homem, meu filho, que era grande, quando pediram a ele para ele definir uma rosa, ele só fez roses e roses e não disse mais nada. Quando no dia seguinte foram, por que você não disse mais nada? Porque ele é uma rosa. Aí ele foi a mim e disse, poxa, eu fui com o doutor Técio, o doutor Técio não me cobrou nada. E disse mais, você fale com o Bernardo porque ele é que é seu amigo. Este meu amigo elogiou tanto o Técio Lins e Silva que ele me lembrou muito do Kipling. Eu não sabia como definir o Técio. E nós fomos crescendo, a amizade aumentou, o estilo nosso de vida foi grande, muito grande. Só que eu também fui caçado pelo AI-5, perdi 10 anos, de pedi lugar de professor, perdi tudo. Fui filho, um pária no meu país. Foi esta casa aqui que me acolheu. A senhora sabe que hoje eu sou o mais antigo desta casa. Recebi todas as medalhas. Sou o único até hoje vivo da casa que é considerado benemérito, de tudo do Instituto. Pois bem, hoje, neste minuto, ninguém vai conseguir, como o Técio Lins e Silva, muito mais do que essa medalha, muito mais das que eu posso ter, senão esta homenagem. O cidadão que o show defendeu vem uma vez, às vezes, só uma ao centro da cidade. Ele está com 92 anos, 92, mora na Paula Freitas, Copacabana, quase na esquina da Avenida Atlântica. Quando soube que o senhor ia ser homenageado aqui, trocou ideias comigo. Disse que viria aqui para lhe dar um abraço. Mas não só isso. Senhor Jeff Thomas, vem aqui, aqui, vem cá, vem aqui, vem aqui. Traga o seu chapéu Panamá. Esse homem, depois de muitos anos, morou na Inglaterra, morou. Eu estive com ele uma vez, quando ainda era poção chinesa, vem para cá. Não, vem aqui. E ele só falava inglês, só falava hoje. O nome dele, eu não digo, mas ele criou o seguinte pseudônimo. Thomas Jefferson, ao contrário, botou Jeff Thomas. Foi noivo da governadora Rodinei. Ele era nosso correspondente em Hong Kong, onde eu estive. Sempre que ele me encontra na rua, nós falamos inglês, as pessoas pensam que nós somos. Pois bem, suba aqui e faça a homenagem a este homem que lhe defendeu. E o senhor está solto hoje por causa dele. Bernardo, olha aqui, ó. Olha aqui. Essa bengala, peraí, você viu essa bengala? Estava jogando bola e está aí. Cadê a perna? Pronto, pode ser. Yes, sir. Pronto. Yes, sir. Acabou o discurso, tanto dele quanto o meu. Por isso, com essa minha experiência, eu jamais ousaria de pegar o microfone na minha idade e ver que a retórica, a oratória, tudo que foi possível para falar, a nossa oradora já havia falado. De modo que eu quero apenas pedir aos senhores o seguinte: todos aqui sabem, todos, sem nenhuma razão, que o padre Antônio Vieira foi um grande orador,
Na época da Inquisição, quando ele foi se defender perante a Inquisição, levou o dia inteiro. Foi um discurso que não acabava mais. E ele termina o discurso assim: perdoe-me se me alonguei em demasia. Não tive tempo de ser breve. É o perdão que eu estou pedindo. Desculpem-me. Eu posso pedir licença? Eu tinha combinado com a presidente que a minha disposição era tão pouca de vir até aqui, mas constatava o teste. Arranquei também, agora nós vamos juntos, que eu vou dar uma carona para eles. Mas, E eu vou pedir desculpa, porque realmente, Do Leite. se a minha mulher, coitada, está à minha espera, e eu não serei tão ingênuo de saber que o nosso grande poder dos homens é porque nós somos filhos das mulheres. Está bem? Os nossos agradecimentos ao discurso do senador Bernardo Cabral. Quero informar que já está conosco o presidente do TRT da Primeira Região, desembargador Roque Lucarelli. Senhoras e senhores, ouviremos, representando a sociedade fluminense, o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves. Fica difícil depois do senador, né? Boa noite a todos, senhores e senhoras. Rita Cortez, presidente do IAB. Eu fui pego de surpresa para fazer aqui uma breve saudação ao meu amigo querido Técio Liz e Silva e a todos vocês. Eu sou mais um homem de ação, porque estou iniciando o terceiro mandato à frente de Niterói, a capital da velha província fluminense, essa cidade irmã da cidade maravilhosa. Niterói foi a capital fluminense por quase 150 anos, como o Rio foi a capital, né, durante também muitas décadas. E assumi agora esse terceiro mandato com essa função. Portanto, a minha atividade é uma atividade mais da gestão, de administrar o dia a dia e menos de tribuna, apesar de ter sido deputado estadual por 2 mandatos. E fica muito difícil falar depois do senador Bernardo Cabral, essa referência, esse constituinte e esse tribuno extraordinário. Mas eu queria cumprimentar todas as autoridades e dizer que nos tempos tão difíceis que a Soraya comentou aqui, tempos desafiadores da pós-modernidade, de um mundo em profunda transformação. Sem dúvida, a atividade da advocacia, o Instituto dos Advogados Brasileiros tem um papel histórico a cumprir no presente e no futuro do nosso país. É extraordinário ver a história, presidente Rita Cortez, desses 182 anos. Mas eu não tenho dúvida que o Instituto e a advocacia ainda têm muito a fazer pela defesa de um Brasil soberano, democrático e mais justo. Eu lembro aqui um intelectual que é uma das maiores influências intelectuais da minha trajetória e que foi o grande filósofo do direito, que buscou fazer uma síntese entre os temas da liberdade e da justiça, Norberto Bobbio, onde ele dizia num texto do final da década de 80, o futuro da democracia, onde o mundo vivia a queda dos regimes autoritários, do socialismo real, e muitos diziam que tínhamos o fim da história. E ele, naquele texto, do futuro da democracia, ainda que num ambiente
de avanço da democracia, ele colocava enormes preocupações e colocava em evidência os desafios que a democracia tinha em relação ao futuro, à sua preservação, à sua defesa, ao seu aperfeiçoamento. Hoje vivemos, depois de 30, 40 anos desse período de progresso, de avanço da democracia sobre os regimes autoritários, um período de recesso democrático e com o avanço do pensamento autoritário no Brasil, no país que foi e é, sem dúvida, a principal referência da democracia e, portanto, a defesa das liberdades individuais, a defesa do Estado Democrático de Direito, mais do que nunca precisa do IAB, do Instituto dos Advogados Brasileiros, da advocacia, porque os autoritários hoje não utilizam mais tanques, não tomam mais de assalto o Palácio de Inverno. Os autoritários hoje disputam na democracia e buscam destruir a democracia por dentro da democracia. Então, vida longa ao IAB. E, de maneira muito especial, queria concluir esse meu breve pronunciamento improvisado aqui, fazendo referência a mim, que sou fã, além de um irmão mais novo, porque a vida me deu um irmão mais velho, Dr. Técio Lins e Silva, que, nos momentos mais difíceis, me lembrou aquela frase do Mário Soares, que só somos derrotados quando desistimos de lutar. E o Técio, com a sua força, com a sua inteligência, com o seu humor, me fez, nos momentos mais difíceis, não desistir de lutar pela verdade, pela justiça e pela democracia. Mas eu não poderia deixar de estar aqui, presidenta Rita Cortez, amigos e amigas, nesse dia de hoje, dos 182 anos do IAB, sobretudo pelo meu amigo, meu querido amigo, meu irmão mais velho, que a luta política e a vida me deu, Dr. Técio, que tem uma vida de mais de 60 anos dedicada à advocacia brasileira. A minha filha mais velha é advogada formada pela Federal Fluminense. Meu bisavô foi presidente do Tribunal de Justiça do antigo Estado do Rio. Eu olho para o Técio e a minha filha, todos nós somos fãs do Técio, e ficamos, assim, absolutamente empolgados, admirados pela energia desse homem, que entrou na faculdade de Direito em 1964, um ano dramático para a história brasileira, e se formou em 1968, um ano ainda mais dramático ainda para o Estado Democrático de Direito do Brasil, e que teve a coragem de defender os perseguidos políticos no período sombrio da ditadura brasileira. Só por isso, Técio merecia todas as nossas homenagens. Pela defesa das liberdades individuais, da liberdade de imprensa, a defesa do Estado Democrático de Direito, mas, para além das lutas e pela coragem naquele período sombrio de perseguição aos advogados, aos que lutavam pela democracia, para além dessa história do Dr. Técio Lins e Silva, ele não descansou em sua luta. Eu comento com ele que, em 1990, a política do Rio de Janeiro perdeu um grande senador, porque Técio teve mais de 1 milhão de votos. Eu fui candidato a governador agora, tive 700 mil votos, fiquei
fiquei em terceiro lugar em 2022. Eu fico imaginando, o Técio teve mais de 1 milhão de votos em 1990. Sem dúvida, a política do Rio de Janeiro perdeu muito. A gente hoje vê o nosso Senado, que já teve figuras extraordinárias, como Arthur da Távola, não ter tido o Técio, mas a política perdeu o Técio e certamente o destino do Rio de Janeiro seria outro se o Técio tivesse sido eleito senador em 1990, mas a advocacia brasileira continuou a tê-lo como o maior advogado do Brasil. Então, eu queria dizer a vocês que eu li aos 15, 16 anos, eu era líder estudantil, eu li aquele texto de Brecht, né, que fala que há homens que lutam alguns dias e são bons, há homens que lutam alguns anos, são muito bons, e há os que lutam a vida inteira, e esses são os imprescindíveis, né? Vocês imaginam que o Técio, com a idade que tem, com a experiência que tem, aceitou o nosso convite para ser procurador-geral de Niterói? Nós temos uma advocacia pública extraordinária lá, com jovens procuradores concursados, e eles ficam embevecidos de olhar o Técio falando. E ele não desistiu de lutar. Então, vida longa ao doutor Técio Lins e Silva e vida longa ao Instituto dos Advogados Brasileiros. Nossos agradecimentos ao prefeito de Niterói, Rodrigo Neves. Para a saudação oficial em nome de todos os membros do IAB e da comunidade acadêmica, também sócio do IAB, fará uso da palavra o professor e acadêmico Joaquim Falcão. Ao contrário da maioria dos que me precederam, eu vim preparado, olha aqui. São 22 páginas. Agora, a Rita é um acaso, né? Pode ocorrer tudo com a Rita. A presidência dela pode ir para lá, pode ir para cá. Me chamaram para falar sobre o teste. E aí eu encontro quem? Eu encontro Soraya, falando do Vará. Vará fomos nós que trouxemos ele para a PUC em 1970 e pouco. E o livro é dele com Ricardo Entelman. E aí o Vará depois fica contente de você ter feito isso. Um acaso. Como outro acaso, eu cheguei aqui, o Técio, eu disse, quanto tempo você vai falar? Ele disse, eu não preparo nada, porque eu sou advogado criminal, eu tenho que deixar que a emoção tome de mim. E aí eu não quero ter a emoção no preparo do escrito, eu quero ter a emoção no falar. E eu? Aí eu disse, mas Técio, eu vou falar tudo. Você vai falar tudo? Então eu vou começar. Nós trabalhamos no Ministério de Fernando Lira, logo na redemocratização. Pertence ele, Marcelo Cerqueira, a quem eu peço uma palma para o nosso Marcelo. E criamos diversas coisas, inclusive era uma comissão de liberdade de expressão, etc. Tal, uma coisa assim, e chamamos diversos componentes da sociedade, Ziraldo, artistas, Técio. E na primeira sessão, a funcionária secretária
uma senhora, já está rindo, né? Uma senhora muito digna, quando olhou para o Tércio, se jogou nos braços do Tércio. E aí disse assim: adoro o Chico Buarque. É para contar tudo, eu conto. Se é para contar. Vai ter foto. Vai ter... Isso porque ele tinha tido 1.200.000 votos. E ele era a cara do Rio. Então, era o slogan que era a cara do Rio. Ainda é, não é? O Anselmo Góes diz que tem controvérsias, mas, enfim, ainda é. A única coisa, Rita, que eu posso trazer aqui, e aí fiquei muito contente, tá, com o prefeito, ter Norberto Bobbio, ter o Vará, ter o senador Bernardo Cabral, o presidente Ricardo Couto. Eu estou fazendo uma campanha contra nominatas. Então, é o seguinte, essa coisa, isso é uma coisa mais amigos, amigas, faz tudo. E o Ricardo Couto disse, estou a favor, não faça nominatas. Então, não vou fazer nominatas, não é? Talvez apenas uma, mas que será final e não no começo. Bom, Tércio, o que eu posso trazer para você aqui é o que eu sei fazer. Eu sou professor, a minha vida inteira fui professor, em todas as situações. Nunca deixei de ser professor. O que eu posso trazer a você é, a partir de sua história, dos seus 57 anos de advocacia múltipla, a advocacia do seu tempo, é lhe trazer uma ideia que, desde que me chamaram para aqui, tem uma coisa que me marcou na minha cabeça, que é o seguinte: o Tércio se formou em 1968, o ano que não terminou. Ele foi marcado por isso. Se não tinha outra saída, senão lutar pela soberania do país. Não foi você que escolheu, foi um acaso que lhe colocou em 68. E eu fiquei com isso na cabeça. O que o Tércio fez em 68 que continua até hoje? Como é que eu posso pegar 68 e juntar com 2025? O que se discutia e o que se tentava se recuperar? Com Heleno Cláudio Fragoso, com Marcelo, com Sobral Pinto, se tentava recapturar a soberania do Brasil. Você era a soberania nossa que tinha sido capturada. E capturada como? Aí, Tércio, um pouquinho de professor. Nós tínhamos uma pirâmide kelseniana, só que no topo da pirâmide não estava a norma fundamental da democracia. Não estava. Nós tínhamos uma pirâmide de duas cabeças. Uma cabeça, não sei se vocês se lembram, era a cabeça ainda da Constituição de 46, porque ela vigia, ela era válida naquela época para determinados assuntos.
E, ao mesmo tempo, você tinha outra cabeça, que eram os atos institucionais. Quando conflitava uma cabeça com a outra, a norma fundamental era a segurança nacional. E foi esse o seu destino: lutar pela soberania brasileira que estava capturada em todos os lugares. E você, não existe texto sem fala, não existe Técio sem emoção, não existe fala sem gesticulação. Vocês imaginam o Técio calmo? Impossível, impossível. Técio, isso foi 2000 isso foi em 1968. Marcou a sua vida. Você foi seu destino. E a gente chega em 2025 com o mesmo problema. A soberania do Brasil está ameaçada. Não ameaçada mais pela segurança nacional, porque você venceu, mas está atacada por ingerências internacionais que têm que ser refutadas. Essa é a sua tarefa, é a tarefa da geração nova. Nós temos muitos problemas. Em 2013, antes mesmo do Alexandre estar no Supremo, nós denunciávamos monocratismo no Supremo em números. Quantificávamos e denunciávamos que não podemos ter um Supremo monocrático. É inconstitucional. Nessa época, também, antes de 2017, nós denunciávamos o abuso dos pedidos de vistas, o não respeito aos prazos. Nós denunciávamos ministros que parecem interruptores, on-off, a falar na imprensa, ministros viciados em telefonemas para mídia. Temos que mudar isso, mas essa é tarefa nossa e de ninguém de fora. E esse é Tércio. A soberania, outra vez, precisa de exemplos como os seus. Vou terminar, sem antes contar outra história do Tércio. Nós éramos do Conselho Nacional de Justiça. Eu sentava ao lado dele, ele votava antes de mim. Aí ocorre dois episódios. Primeiro, tinha um processo que, como a justiça é laica, pedia para tirar os crucifixos e as estampas, as estátuas de todas as salas judiciais do Brasil. Vocês já imaginaram a complexidade da decisão? E nós tínhamos que decidir. E, como eu votava depois do Tércio, eu ficava olhando. Aí o Tércio chega e diz assim: proponho que que os crucifixos e os símbolos permaneçam, porque não é
o símbolo religioso. Quer dizer, advogado peneira argumento, né? Quer dizer, o que a gente faz é peneirar argumentos. E o Técio disse, não é um símbolo religioso, é o símbolo da maior injustiça feita no mundo. E aí, nós ganhamos, não? Bom, e aí, com essa última, e no último dia do mandato, o Técio se levanta e, com o vozeirão dele, diz: quero agradecer aos senhores ter estado 2 anos aqui. A maioria são magistrados lá no Conselho Nacional de Justiça, né? São magistrados. De ter passado esses 2 anos aqui aprendendo. Conheci o monstro por dentro. Aí, esse é o Técio. Esse é o Técio, que tem a força do humor no seu argumento, que tem a perspicácia do momento. Né? Isso tudo vem com afeto, vem com muito afeto. Né? Estou com esperança na questão da soberania, de a gente fazer o nosso dever de casa e não deixar que outros nos imponham. É com o Edson Fachin, que nesta casa sempre recebeu um apoio importante, um apoio seu na campanha dele para o Supremo. O Edson Fachin tem falado que vai fazer a contenção da justiça. O Edson Fachin falou que será uma gestão de colegiado e falou que será uma gestão de discreção, discretos. Temos esperanças para isso. Não vou falar do Raul Lins e Silva, nem do Evandro. Olha o produto. Vou encerrar com Evandro. Evandro Lins e Silva, prefeito. Ele chega atrasado numa reunião igual a esse. Vamos supor que ele chegasse agora, aparecesse ali na porta, e o Evandro olhou para a pessoa ao lado e disse: já terminou? Já terminou? Aí o Evandro disse: já, mas o orador não sabe. Eu sei. Eu vou te atropelar. Não, no bom sentido. Eu queria fazer uma homenagem ao Técio. Vamos colocar o vídeo antes do discurso dele e aí nós vamos concluir a sessão. Pode colocar o vídeo, por favor? Vai funcionar, né, dessa vez, né? Nascido no Rio de Janeiro em 16 de junho de 1945, é um renomado advogado criminalista. Formado pela Faculdade Nacional de Direito em 1968, possuindo mestrado em Direito Penal e doutorado em Direito Político, ambos na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Conhecido por sua atuação na defesa de presos políticos durante a ditadura militar, seguiu os passos do pai, Raul Lins e Silva, e do tio, Evandro Lins e Silva, assumindo o escritório fundado por eles após o falecimento do pai. Indicado por seu tio Evandro Lins e Silva, tornou-se membro do Instituto dos Advogados Brasileiros em 20 de agosto de 1975. Foi diretor adjunto nos bienos 2010 a 2012 e 2012 a 2014, sob a presidência de Fernando Fragoso. Foi eleito presidente do IAB por 2 mandatos consecutivos, entre 2014 e 2018.
Atualmente é membro vitalício do Conselho Superior e membro da Comissão de Direito Penal. Em 2018, recebeu a Medalha Luiz Gama, comenda destinada a personalidades que lutam pelo direito, pela democracia, pela liberdade e pela defesa do Estado Democrático de Direito, durante a cerimônia de comemoração dos 175 anos do IAB, junto a outros ex-presidentes do IAB. Em 2019, foi agraciado com o título de cidadão honorário niteroiense, em sessão solene realizada na Câmara Municipal de Niterói. Título concedido a pessoas que tenham reconhecidamente prestado serviços ao município, ao Estado, à União, à democracia ou à causa da humanidade. Em 2021, foi homenageado pela UAB-RJ com a entrega da medalha Sobral Pinto, destinada aos advogados que completam 50 anos de carreira. Recebeu a medalha do Mérito Cultural da Magistratura e foi escolhido o criminalista do século pela Associação dos Advogados Criminalistas do Estado de São Paulo. Técio também atuou como membro da Comissão de Juristas pela elaboração do projeto de Código Penal em 2011, membro do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, vinculado à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República em 2013. Membro da Comissão Especial de Garantia do Direito de Defesa, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, 2014. Membro do Conselho Diretor do CESA, Centro de Estudos da Sociedade de Advogados, da gestão de 2012 a 2015. Técio Lins e Silva é atualmente Procurador-Geral do município de Niterói e é também o nosso homenageado de hoje com a outorga da Medalha Teixeira de Freitas. Para você. Para você. Senhoras e senhores, ouviremos o homenageado, Dr. Técio Lins e Silva. Isso aqui para dizer que eu não vou ler. Aquilo que foi dito. Puxa, passei uma semana naquele estado que os advogados do contencioso conhecem, que é o estado de júri. Passei uma semana dormindo mal-humorado, sem apetite, pensando nesta solenidade e na responsabilidade, né, de receber a maior comenda da mais antiga instituição jurídica das Américas. Meu Deus! Enfim, vocês não têm ideia do que eu escrevi. Que lutando, depois de muito esforço, ficaram 31 páginas que eu não vou ler. Para dizer, simplesmente, eu tive a honra de presidir esta casa, 2 mandatos, 14 a 18. A sessão começava às 18 horas. Eu fazia um esforço de que ela fosse pontual. 18 horas, vamos começar às 6h05. E vai até 20 horas. E às 8 horas nós encerrávamos. Por quê? Porque as pessoas têm que saber, tem que planejar o seu dia, você tem que saber que às 8 horas acaba, que ele está ali, vai jantar, vai estar. Não aquela coisa que não acaba, né? Naquela blague que Joaquim citou do meu tio Evandro, que às vezes o orador não sabe, né, a definição de prolixo. O assunto acaba, ele continua falando. Então, eu quero, com muita honra, agradecer. Eu tinha feito, enfim, um resumo sobre Teixeira de Freitas, que é uma figura, né, Bevilacqua dizia, poxa, mas esse cara está esquecido, é um injustiçado, porque nenhum de nós que sabe, ninguém é capaz aqui, duvido, de falar sobre Teixeira de Freitas. A gente não sabe, a gente ouve falar, é uma pessoa importante e tal. Mas pouquíssimas, raríssimas pessoas sabem o significado da sua vida, do seu trabalho, da sua obra, influenciando código japonês, alemão, os europeus e tal. Nós temos aqui em frente, onde é a porta? Aqui em frente, né? Em frente ao prédio, tem eu fui lá hoje ver um corpo inteiro de bronze, perfeito para show de
toga, de beca, Teixeira de Freitas, um detalhe fantástico. Claro que a placa de bronze foi furtada. Então, tem uma plaquinha de alumínio do Rio, lá dos parques e jardins e tal, dizendo quem é aquela figura que está ali perdida. Eu tenho certeza que pouquíssimas pessoas aqui já repararam aquela figura linda. É um trabalho extraordinário. Infelizmente, eu tentei ver quem era o escultor, mas não consegui achar assinatura. Acho que o IAB tem que dar uma valorizada naquela figura. Como de resto, né? Cada 2 anos fazer uma homenagem a Teixeira de Freitas é pouco, porque ele é muito importante. E renunciou, foi presidente, renunciou como Sobral, né? Esses gênios, né? Hein, Rita? Renunciaram à presidência. Não há nenhuma insinuação nisso. Né? Não, eu já estava aqui com medo. Mas, então, eu dizer o seguinte, estou muito honrado, muito feliz. O Joaquim, aqui, algumas coincidências não. Bernardo Cabral foi o relator do meu ingresso no Instituto há 50 anos atrás, meio século. 1975, eu estou no foro. O foro existia, né? O foro existia, né? Tinha gente, a gente encontrava de barraca, tinha que pedir licença, né? Fazia a fila para o elevador. Vai lá hoje. Vai lá agora. Eu entro numa serventia, não me lembro qual era, me lembro o local, assim, do corredor. Ali. Aí encontro um grupo de advogados velhos, mais velhos, Bernardo, o pessoal da ordem. Aí ele me viu e disse, olha, eu estou com o seu processo de ingresso no IAB. Puxa vida, obrigado. Sim, senhor. Tá. Eu sou o relator do processo. Puxa, conta um. E aí? O que o senhor achou, né? Vai votar comigo? E ele diz, muito bom, gostei muito. O esmero, apresentação, o conteúdo, gostei muito. Eu falei, bom, vai meio caminho andado. Vai votar pela minha admissão no IAB. E assim foi. Muito obrigado e tal. Imagina, eu era 50 anos mais moço. Né? Enfim, e hoje, com o tempo, essas diferenças vão diminuindo. Né? Hoje, ele tem 92, eu tenho 80, grandes coisas. Né? Uma vez eu disse, pô, eu tenho 92, eu tenho 80. Eu disse, mas o que mais? Um ano nessa fase faz uma diferença danada. Não faz, eu concordo. Mas... Então, verdade, eu tenho essa relação curiosa. E uma coincidência maior, eu, como presidente da casa, que a gente chama Casa de Montezuma, entreguei a medalha Teixeira de Freitas a Bernardo Cabral, por decisão unânime do Conselho Superior. E agora, sim, de 18, 17, 2000 e tal, para hoje, sei lá, 40 anos, sei lá quantos anos, eu entrego a medalha, eu recebo a medalha na cerimônia. Entreguei a medalha ao Bernardo, hoje, aqui recebendo a medalha com esse carinho, com essa coincidência, de trazer o velho cliente, enfim, esse carinho, que o Bernardo é muito carinhoso, e obviamente me surpreendeu, não sabia nada disso, não sabia nada dessa conspiração. Então, até isso foi importante para mim. E Joaquim, ele é o paraninfo, né? Patrão, como é que chama aqui? Você é o padrinho, sei lá, amigo, mais do que amigo. Eu conheci Joaquim, eu era amigo do pai do Jair, veja só. O meu amigo era o pai dele, era Corinto Falcão, conselheiro federal. Eu era conselheiro federal, o Conselho Federal era aqui, nesta casa, no andar de cima. Era o Conselho Federal da Ordem dos Advogados. E eu era conselheiro, veja só, Conselheiro Federal pelo Estado do Mato Grosso, porque a Ordem não pagava a passagem dos conselheiros. Então, todos os conselheiros quase todos, 90% eram conselheiros do Rio, indicados pelas seccionais, que não tinham dinheiro para financiar a vinda dos seus conselheiros. Alguns estados, São Paulo mandava os seus próprios conselheiros. Rio Grande do Sul, alguns estados mandavam. Ou alguns advogados desses estados que bancavam a sua vinda, pagavam a passagem e vinham. Mas, em geral, né, eu fui conselheiro do Mato Grosso, Evandro, meu tio, foi do Piauí, né?
Enfim, o Seabra Fagundes era do Rio Grande do Norte, quer dizer, tinha assim, uma relação da origem de cada um. E, enfim, então, eu fui conselheiro e sentava ao lado de uma figura extraordinária, um sujeito elegantíssimo, usava muito branco, fumava piteira, né? Eu acho, pelo menos a minha ideia, não sei se fumava, que era o Corinto de Arruda Falcão, pai do Joaquim. E ele era um lorde, sujeito elegantíssimo, carinhosíssimo, me perfilhou. E ele teve 7 filhos, né? São 7? 7 filhos. Que se sabe que ele me perfilhou. 8, né? Um adotado. Eu era filho dele mesmo. E eu ficava conversando ali e tal. Juro, por tudo. Coisas da vida. Ele pedia conselhos. Eu era um menino, imagina. Pedia conselhos. E ficamos muito amigos. Depois eu fui conhecer Joaquim e os outros filhos, todos fidalguíssimos, né? O Corinto Filho. Quando o Joaquim foi para a Academia Brasileira de Letras, o Corinto, todos muito bem-humorados, todos muito inteligentes. O Corinto, tá aí não, né? O Corinto Filho, disse assim, não, eu falei, poxa, parabéns, o Joaquim agora é da Academia Brasileira de Letras. Ele falou, por isso ele facilitou minha vida, porque agora já tem um epitáfio. Eu sei, já tem? Tem. O imortal era o outro. Esse é o humor dessa gente inteligente. E sedutores. Porque, na Nova República, teve terminado a ditadura, ele, Zé Paulo Cavalcante, também acadêmico, pernambucano, advogado, figura notabilíssima, me procuraram, estavam montando o Ministério da Justiça, que era um bunker do Abiaco, não se entrava, como advogado não conseguia entrar lá, era uma dificuldade, ultrapassar aquela segurança. Estava abrindo. Né? Fernando Lira, não, meu gabinete é aberto, literalmente, ficava com a porta aberta. Até que 2 ou 3 meses depois de mim, disse, como é que eu fecho a porta? Não aguento, eu preciso trabalhar. Porque eu sempre está dentro aqui, minha porta é grande e entro, e eu não consigo trabalhar, fico o dia inteiro atendendo gente que entra e sai, e eu não posso dizer nada porque a porta está aberta. E Joaquim foi chefe de gabinete, né, de Fernando Lira. E aí me seduziu, veio aqui me levar para Brasília, para trabalhar pro bono no Ministério da Justiça. E lá fiquei 2 anos. De lá segui outros caminhos. Mas Joaquim, mais muitos anos depois, sei lá, ele me procura, eu falei, já vem nova sedução, né, Viviane sabe o que é ser seduzido por Joaquim. Ele vem e diz, olha, por que você não... Vai ter renovação agora do CNJ. Segunda composição, 2007, né? 2007. 6. Final de 2007. Aí vai ter renovação. Então, por que você não se candidata? Eu era conselheiro federal. Aí já, nessa ocasião, pelo Rio de Janeiro. Eu e Nélio, tá? Eu vim ainda agora. Você já foi embora? Éramos conselheiros federais. E aí eles, poxa, vai ter uma eleição, por que você não se candidata? Mas ele já era, ele estava tendo o mandato renovado pelo Senado, como representante da sociedade civil. Você estava meu, era o último a votar. Pelo que o CNJ tem essa coisa. Primeiro votam os ministros das cortes superiores, depois aí vem os procuradores, aí o Ministério Público, aí os promotores de primeiro grau, os juízes de primeiro grau, os advogados e a sociedade civil, né, quase caindo da mesa. Né? E eu reclamava muito, falei, poxa, eu só vou... E quando o presidente saía, que ia beber água ou ia ao banheiro, chamava o ministro do STJ para presidir, né? Ou o ministro do TSE, enfim. Falei, quer dizer, eu e o Joaquim só vamos presidir o conselho quando todo mundo sair, ter um almoço, todo mundo jogador, mas aí não tem quórum. Verdade, era assim. Bom, foi uma experiência notável. Eu me candidatei, fui eleito pelo Conselho Federal, e Joaquim fez essa segunda sedução, que foi muito boa, que eu estou dizendo isso, não estou me queixando, ao contrário, dizer, poxa, ele sempre me protegeu, ele sempre me levou para coisas interessantíssimas, me ajudaram a crescer, me ajudaram a ser gente. Então, eu tenho, pela família, o pai, que era um amor, e os irmãos todos, tenho um carinho
muito especial. Vocês viram que, quer dizer, o brilhantismo desse camarada, né? A sedução, como ele é sedutor, né? Como ele consegue dizer as coisas com esse carinho e fazer a gente ficar admirado dessa capacidade. E a última sedução, depois de 60 anos de advocacia, foi desse camarada que vocês também viram, né? A mulher dele está ali, sabe do que eu estou falando, né? Que Rodrigo Neves, que é eleito pelo 3º mandato do prefeito de Niterói e me seduz para ser o procurador-geral. Quando eu digo eu sou o procurador-geral, as pessoas, que isso? Acho que eu estou louco. Você está louco? Não, eu sou o procurador-geral, aí me respeita e tal. Tem um corpo de procuradores fantástico, admirável. É uma procuradoria impecável, da qual eu tenho o maior orgulho de ser o advogado público do município de Niterói e acompanhar esse gênio político, administrador, né? Esse fantástico que é esse cara aqui, Rodrigo Neves, que conseguiu eu digo, me enganar, não é verdade, me engabelar também, não fica bem neste ambiente, não é? Deste sodalício, mas conseguiu me seduzir. E eu lá estou cumprindo com um prazer enorme a função de advogado público, né? Eu tive algumas atividades na vida pública, fui advogado, fui procurador-geral da Defensoria Pública. Está aqui Vinícius, chamava procurador-geral, mas os procuradores achavam que não pode. O defensor não pode ser chamado procurador-geral, tem que ser defensor público-geral. Tudo bem, ele é defensor público-geral. Para mim é o procurador-geral, mas tudo bem. Eu fui o primeiro. Diga, Joaquim. Toma, Joaquim. Né, para gravar. Também para gravar. O Técio resolve se candidatar a senador. Até no Senado, quando ele perdeu, ele ganhou, porque ele perdeu para um brasileiro imenso, que foi Darcy Ribeiro. Então, o Técio era secretário do governador Moreira Franco. E foi dizer para o Moreira Franco que ia se candidatar para o Senado. O Moreira Franco hesitou porque ainda estava fazendo alguns arranjos políticos. E chegava o dia que o Técio tinha que se desincompatibilizar. Aí ele me ligou e disse, olha, ele está fazendo isso para eu não desincompatibilizar. Acho que vou entrar com mandato de segurança contra o governador. Aqui, Joaquim. Bom, eu vou... já passam das 8 e eu vou terminar. Para dizer que eu recebo emocionado, homenageado, honradíssimo a comenda, a medalha Teixeira de Freitas, que eu peço licença para subestabelecer. Essa medalha é de meu pai, Raul Lins e Silva, o advogado que me fez na vida. E foi 30 anos advogado criminal e me fez ser 60 anos advogado criminal. Eu tenho o dobro da atividade profissional que teve meu pai, que morreu aos 54 anos de idade. Eu estava no 5º ano da faculdade. E, em seu nome, passei 60 anos advogando, sempre pensando o que ele faria nessa ou naquela condição. E deu certo, porque ele me inspira até hoje. Eu, infelizmente, não sou agnóstico, enfim, não sou religioso, não tenho maiores crenças, mas eu tenho certeza que ele, em algum lugar, ele emana energias que me protegem. E eu devo a ele, convivi... O que eu aprendi com ele nos 4 anos e meio que trabalhei de estudante e depois e até hoje, e daí em diante.
todas as coisas que fiz foi sempre inspirado na figura do velho Raul. Velho, né, que a gente chama velho Raul, tinha 54 anos. Velho Raul. A gente chamava o velho Raul. Era um sinal desses tempos. Essa medalha é dele. Digo isso sem nenhuma pieguice, sem nada, porque eu acho que eu devo a ele, né? Devo a inspiração, a orientação, o exemplo, né? E de ser advogado, de saber o que é defender a liberdade, o que é se dedicar ao cliente e tentar fazer justiça. Eu aprendi muito na vida nessa atividade. No júri, aprendi os dramas humanos, de muito, 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 muito. E essa advocacia me deu essas coisas maravilhosas e eu pude me dar ao luxo de vez em quando sair para cometer esse pecado, às vezes licenciado, né? No CNJ eu fiquei licenciado da profissão 2 anos. Agora estou licenciado novamente, né? Pela sedução aqui do nosso prefeito, né? Que ali Fernanda Sixel Neves, que é essa futura deputada, que é mulher. Desculpa, não pode fazer campanha, mas enfim, a mulher do. Não, mas aqui o território é livre. Então, estou aqui muito feliz, porque estou podendo contribuir. Uma cidade extraordinária. E não é ufanismo. O Niterói hoje é uma coisa impressionante, os níveis todos de violência. É impressionante. Quer dizer, esse cara é um milagre, mas também passa 24, deve dormir 50, passa umas 20 horas trabalhando, deve dormir umas 4 ou 5, e trabalhando. E Niterói realmente é um modelo de cidade. Enfim, encantadora, eu estou muito feliz. Fui conselheiro no primeiro Conselho da Fusão. Primeiro Conselho da Fusão, 1975. O presidente do Conselho morreu, teve um infarto meses depois. E aí abriu sua vaga, era um conselho que brigava, ele é de Niterói, não, ele é da Guanabara. Era um conselho, era uma tensão permanente. O vice-presidente era o Valdemar Azevedo, de Niterói. Ele não pode ser presidente porque ele é de Niterói. Sérgio Tostes, que eu vejo ali agora, né, foi quem indicou o meu nome. Indicou o meu nome para ser, não para ser presidente, mas para entrar na vaga de conselheiro de Gelson Fonseca. Sérgio, meu contemporâneo de faculdade, eu sou muito mais moço que ele, mas quando fizemos vestibular, né, e que o diretório, ele era presidente do Centro Acadêmico Luiz Carpenter, da UEG, Universidade do Estado de Guanabara. Então, a leitura das notas do vestibular, o presidente, enfim, o diretório, eu lá, subia um muro e começava a ler quem tinha passado. Então, eu passei na UEG, depois fui fazer nacional, foi Sérgio que era o presidente. Tá? Nós somos amigos, portanto, há 60 anos. E ele, desculpa revelar isso, mas... E ele foi quem me indicou. Foi quem me indicou. E eu fui saudado, o jovem. Eram 36 conselheiros, todos os cartolas da advocacia. O jovem. Enfim, o jovem. E eu, puxa, vi esse negócio de jovem. E quando eu fui agradecer, eu falei, não, muito obrigado, fui muito saudado, homenageado pela minha juventude, mas quero avisar aqui ao Conselho, como dizia de Israel a Rainha Vitória, esse defeito o tempo corrige. E corrigiu uma velocidade espantosa, muito mais rápido do que eu imaginava. Mas estou resistindo a continuar com pequenos defeitos da juventude. Então, dizer que eu ia contar, em represália, histórias do Joaquim, que era presidente do Pró-Memória, do IFAM. E aí, a casa de Jorge Amado, no Pelourinho, tinha sido tombada, mas tinha um Exu na porta, preso na... Tinha um Exu. E o patrimônio disse, não pode ter Exu num patrimônio tombado. Tira o Exu. E aí foram falar com o Joaquim, que era o... E o Joaquim, olha, tem que tirar o Exu. Mas o senhor tem que mandar os operários, porque na Bahia ninguém tira Exu de lugar nenhum. Aí, mas o Exu está onde? Não, o Exu está ali na parede, assim, tal, aqui o retrato. Era o filho do Jorge Amado, e que tinha dado, era uma escultora, e era uma mãe de santo que tinha feito o trabalho de aposição do Exu ali. E o Joaquim disse assim, mas onde é que está o Exu? Não, o Exu está lá. Deixa ele lá. Deixa ele. E
o Exu está lá até hoje. Virou, está lá até hoje. E ele virou personagem de Jorge Amado num dos livros. É verdade. Joaquim Falcão é o personagem de um dos livros de Jorge Amado que o homenageou pelo gesto grandioso, superior, né? Da liberdade de pensamento, da liberdade religiosa, enfim, sem esses preconceitos que essas coisas movimentam na mente das pessoas. Então, tem um artigo do Luiz Viana Queiroz, foi presidente, hoje conselheiro federal pela Bahia, foi presidente da OAB da Bahia. Representante do IAB na Bahia. Representante do IAB na Bahia. Foi conselheiro, foi presidente do Conselho Federal da Ordem na Bahia, conselheiro federal, foi vice-presidente do Conselho Federal, ia ser o presidente, mas essas coisas das políticas, sobretudo de classe, foi traído e está aí. Ele até veio, me entregou o artigo, que tem uma admiração imensa por Joaquim, e ele me entregou um artigo lindo, que é a pré-compreensão hermenêutica e o Exu da casa de Jorge Amado. Mas é um artigo delicioso. E eu tirei cópia e presentear a delicadeza do gesto de... Então, eu quero vir aqui. Puxa, vi tantos amigos queridos, e os colegas, amigos de fora do Rio, está aqui. Puxa, tantos que eu estou, cada vez que olho, eu me surpreendo. Mas, que gente doida. Vim aqui para essa chatice, para o Rio de Janeiro, para homenagem de Teixeira de Freitas e tal. Mas eu quero dizer que fui muito homenageado, muito honrado, muito agradecido, e dizer que eu sou, e o IAB está imbricado na minha vida, na minha história, enfim, e vida longa, né? Como já se disse, vida longa para o IAB, para os advogados, para as liberdades, para a democracia. Viva o IAB! Vou atropelar você de novo, Jorge. Eu ia passar um vídeo falando dos nossos primeiros meses aí de gestão, mas vocês vão me matar se eu fizer isso. Então, eu vou declarar encerrada a sessão, mas antes, realmente, de ter o encerramento efetivo dessa sessão, eu resolvi homenagear todas as mulheres, através de algumas que tiveram hoje um papel fundamental nessa sessão. Então, com algumas flores. Cadê as flores? Gente, não vai fazer feito filme, não, né? Então, seria... Primeiro, eu começo com a Vivi. Vivi é a esposa de Joaquim, a Regina Boutros, a Rose, a Soraya, a Ana Tereza Basílio, que chegou... Não vou dizer que você chegou atrasada. E a Maria Adélia, que foi a primeira presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros, que merece todas as nossas homenagens. Bom, vocês estão todos convidados. Você quer encerrar, Jorge? Parabéns a todas as mulheres, viva a democracia, viva o IAB. Doutora Rita Cortez, como presidente do IAB, convida a todos para o coquetel de confraternização que acontece no 3º andar deste prédio. Os senhores poderão fazer uso das escadas para acesso. Bem, o elevador deve congestionar. Então, quem quiser descer pela escada, não tem problema. Para encerrar realmente esta sessão... Acabou. Essa é a minha marca registrada.
Doutor Tércio, parabéns mais uma vez. Já que Tempo muito bom. Viu? Obrigado. Obrigada, que bom. Ei, Muito obrigada. não me fez, não coloquei você. Entendeu? Gostou? Não.